interessante, meus irmãos. E é só para te adorar. Só para te adorar. Senhor, quantas suas músicas você desejar, diga. Fazer o teu nome Senhor grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Para isso viemos. Aleluia. Estamos Olha de lado. Só aqui queria orar com a igreja nesse instante. Amém. Estamos nós aqui para o louvor da glória do Senhor. Coloquemos a nossa vida diante dele nessa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aqui estamos mais uma vez, ó Deus, se reunindo para te adorar, Pai. Obrigado, Deus, porque aqui estamos nessa noite, apesar do frio, mas estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem nos sustentado, tem nos guardado, ó Deus, e tem nos aquecido, ó Deus, com o teu Espírito sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, obrigado por cada lado, obrigado por cada família, ó Deus, que é aqui junto nesta noite, ó Deus. Queremos te louvar e te exaltar. Estamos aqui só para te adorar, ó Deus. Só para te exaltar e só para te engrandecer e agradecer, ó Deus, por toda a tua grandeza, por toda a tua soberania, por toda a tua majestade e por todo o teu amor sobre nossas vidas, ó Deus. Queremos te louvar, queremos te exaltar, queremos te engrandecer e queremos te agradecer nesta noite. Queremos nos prostrar diante de ti, Deus, e te engrandecer e te agradecer no teu nome por tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias. E nós queremos, Deus, te adorar, te exaltar, te agradecer e te agradecer no teu nome, Deus. Ser conosco nesta noite, nos fortalece, nos encoraja, derrama sobre nossas vidas o teu Espírito, ó Pai, nos vivifica, nos alegra, para que cada vez mais possamos exaltar e glorificar o teu nome, ó Deus. Ser conosco, seja no grupo de louvor que está entoando nesta noite, através dos teus louvores, possamos ser
nosso culto ao Senhor. Salmo 105, verso 1 até o verso número 6. Vamos ler juntos esses textos, assim trazendo ao nosso coração desde já também a palavra do Senhor. Embora cantar, embora em oração, também a leitura da Escritura. Salmo 105. Vou ler os versos ímpares, os irmãos os pares, e assim vamos até o verso 6. Tá bom? Diz assim então o primeiro verso, a expressão do salmista, quando então escreve poeticamente um hino ao nosso Deus, diz ele: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor do seu poder, buscai integralmente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém. Até aqui, meus amados, o Salmo nos convida a estarmos adorando, a estarmos exaltando, engrandecendo, invocando, cantando ao Senhor salmos, cantando ao Senhor hinos, adorando o seu santo nome. Vamos continuar então glorificando com canções o nome do nosso Deus. Dedique-se a Ele, consagre-se a Ele, exalte ao Senhor nessa noite, abra os seus lábios e coração e derrame a sua alma e a sua vida perante o Senhor dos Exércitos. Espírito, peça a Deus. Deixa minha vida, deixe-me o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh Espírito, Espírito, deixa minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Com Espírito, deixa minha vida e enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. No altar eu quero estar diante do teu altar. No altar eu quero estar diante do teu altar. Amém. Glória a Deus. Vamos estar derramados na presença do Senhor, sentir a sua graça, sentir
sentir o seu amor, receber o Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Louvado seja o Senhor por todas essas benesses, essas graças que Ele nos dá constantemente. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção, queridos. E você pode, nesse momento, também adorar o Senhor com as suas ofertas, tá bom? Canção bem conhecida, né? Que dá para, inclusive, ser entoada com gestos. É só imitar a Fabíola, né? Sabe, Fabíola? Faz para você. Vamos lá, então, vamos louvar o Senhor. Só não cabe dar, todos temos nas mãos.
oração juntamente com os nossos diáconos em gratidão a Deus. Te agradeço de novo, Pai, por esse dia, por 10, com saúde, pelo base, pelas bênçãos e benefícios. Muito obrigado. E sempre as conosco, nos abençoando, nos guardando. Abençoe a cada lar, cada vida que aqui chegou. Seja abençoado o lar, pela coração da sua família. Em nome de Jesus, abençoa a todos que estejam ofertados. Que essas ofertas sejam para a tua honra. Abençoa cada um. Veste desse nome de Jesus. Obrigado, queridos. Eu vou, antes de nós cantarmos o último louvor, quero convidar as irmãs Renate, que estava numa viagem com as irmãs da SAF, para compartilhar um pouquinho dessa viagem, havia combinado com elas, e poder então, nesse instante, antes dessa última canção, estar compartilhando com a igreja um pouquinho de como foi a viagem até Mato Grosso do Sul, até a cidade de Dourados, onde ali então também foram a Missão Cainguá, e tiveram o privilégio de estar trabalhando ali junto com aqueles que foram no trabalho missionário. É para vir todas hoje então? A irmã Luísa, André, né? São as que estão aqui presentes. Né? Quem falta? Ah, a Viviane também sabe. Aí faltou a Lili, o Luiz e a Maria. Isso. Então, queridos, é com muita alegria que a gente compartilha com vocês sobre a viagem, né, que a gente fez a Missão Caruá. Eu já foi a terceira viagem que fiz aquele povo, né, em visita àquele povo, e eu quero agradecer aos irmãos que a gente tinha o propósito de fazer 200 saquinhos de doce, né, kits para levar. E com a generosidade dos irmãos, a gente pôde fazer 300 saquinhos. Tá? Então, a gente distribuiu e também deixou uma parte, porque eles vão fazer EBF agora em julho, para ser distribuído na EBF também. Né? É sempre uma surpresa, assim, né? O que o Senhor faz, assim, a mudança de uma visita para outra. A última visita a gente tinha feito em 2019, e agora já 5 anos, né? Da última visita. É uma diferença enorme, assim. Diferença o que Deus tem feito no meio daquele povo. Essa viagem para nós foi uma oportunidade dada pela Igreja de Itapema, que foi a SAF de Itapema que organizou a viagem. Então, à medida que foi passando o tempo, né? Porque a gente tem que se preparar um tempo antes, normalmente de um ano para o outro, foi passando o tempo, teve algumas desistências, aí elas convidaram a gente para participar e graças a Deus, assim, tivemos a oportunidade de ir. A princípio era eu, a Luísa e a Viviane, e aí depois surgiram mais vagas que deu oportunidade para a Andréia, para a Lili e para o Luiz também, e para a Maria também. Então foi muito bonito o que Deus fez lá naqueles dias. E eu vou deixar para cada uma falar o que mais chamou a atenção lá. Essa viagem é maravilhosa. Eu já fui uma vez, fui agora a segunda vez, e pensa assim, eu não vou mais. Não, Deus, chega. Mas quando você chega lá, aquele louvor nas paradas, a gente para no lugar, no restaurante, né, nos postos, e ali cada um vai, né, fazer suas voltinhas, mas se une. A Cláudia do seu Dima, que vocês conhecem aqui, vai com aquele violão, e ali eles cantam 2, 3 hinos, o pessoal para ouvir, e é um momento de distribuição de bíblias e folhetos. Então isso é uma viagem missionária, a gente vai parando, tanto para ir quanto para voltar, cantando, louvando ao Senhor. E lá, gente, não é um passeio, a gente fica descansado. A gente chegou lá na sexta-feira de manhã, tomamos um cafezinho, um almoço, e já leva para dizer pronto, né? Encaminhado, faz alguma coisa lá. Cada dia vai uma equipe para a cozinha, para o café, outro dia, ao meio-dia, outra equipe para o almoço. Então é assim maravilhoso. À tarde a gente já foi para o hospital, porque lá nesse lugar tem a igreja, tem escola, tem o Instituto Bíblico, onde que vem esses indígenas fazer o seminário ali para trabalhar nas aldeias. E fomos à tarde visitar o hospital, foi uma bênção, cantar nos corredores para aquelas pessoas,
E à noite, né, a gente foi ao culto na sede, que é uma igreja maior do que essa aqui, né? Tem 4 carreiras de pano. Aí lá a gente, para eles, essas visitas, é assim um alento, um ânimo, um renovo para a vida deles, né? Porque vinha uma excursão de Santa Catarina, para lá é tão longe, e aquilo é uma bênção. Quando chega no outro dia, de manhã numa congregação indígena, aí a gente fica no culto e vai uma equipe, a Andréia também e a Viviane fizeram parte disso aí, contar, trabalhar com as crianças, contar histórias. Eles contaram histórias do livro Sem Palavra, muita criança, e foi distribuído os doces. À tarde a gente vem almoça, vamos descansar, não, é a conta de almoçar, ajeitar, à tarde vamos de novo para outra congregação. E à noite a gente foi a pé numa congregação assim, a gente relembrou aquele tempo lá, que a gente andava a pé por aqui, né, para Congonha, para assim, aquela estrada empoeirada, porque faz 6 meses que não chove. Aquele barro vermelho, a gente foi a pé numa congregação indígena. Lá os meninos, os homens vêm cantar, chamam as mulheres, era um culto de Santa Ceia. A glória de Deus se manifestou-se ali, aquele povo cantando, daí a Cláudia também com o violão cantando nossos hinos também aqui, uma maravilha. No refeitório também sempre um momento de louvor, um momento de comunhão, e Deus abençoe tudo, é tudo uma bênção do Senhor. Aí quando começa a cantar, logo não dá de desistir. A hora que você daqui a 2 anos sai essa viagem de novo, de repente a gente desperta de novo para ele, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então é um trabalho de evangelização, um trabalho que a gente não descansa muito, viaja uma tarde e uma noite, né? Mas valeu a pena, foi muito bom. E obrigado pelas orações, que a gente faz uma viagem que não teve nada de parar nas estradas. A gente também tem medo, né? Naquelas paradas madrugada, tarde, noite, um assalto, nada. Uma bênção do Senhor, a presença de Deus sempre na nossa viagem. E eu agradeço a Deus pelas orações de vocês, né? Que ficaram aqui orando. Acho que a irmã Luísa já contou quase tudo. Eu vou contar um pouquinho da experiência que eu passei. Cheguei lá, quando a gente foi principalmente para as aldeias, a gente impacta um pouco do que vê, né? Muita criança, a gente está acostumada com as nossas crianças, e lá elas vivem livres, né? Mas eu pensando depois, assim, é o habitat delas, elas vivem ali. A gente não pode querer mudar uma coisa, né? Que elas são ali, mas elas são muito bem já evangelizadas. Crianças de 5 anos que sabem muito já. Sabem de Jesus, que Ele está no céu, do porquê que Ele morreu. Então são crianças de aldeias que sabem muito já da Bíblia. Eu conheci a Dai, ela tem 22 anos, ela é do Uruguai, um amor de menina, ela está lá 5 meses estudando para ser missionária. Então a gente tem contato, a gente pegou contato e a gente tem se falado muito. Do hospital, o que eu vi lá, são atendidos os indígenas e crianças que são rejeitadas pelos pais porque nasceram com deficiência, eles acolhem. Tinha um menino de 19 anos, acho que era 14, que eu não lembro bem, e uma menina que tinha chegado com 8 anos. Então os pais não aceitam, a instituição cuida deles, cria eles lá, é a casa deles. Familiares que uma criança está doente, todos ficam internados, tem lugar para eles lá. Eu achei assim o máximo, né? Porque eles não desgrudam dos filhos, eles são muito cuidadosos nesse sentido. Tem lá, tudo lá na instituição, tem a escola, como a irmã Luísa falou, o hospital, a igreja, tem o acampamento lá, né? Que eles ficam lá, que vem de fora para estudar com a Dai. Se a família quiser, também pode ficar. A gente trabalhou com as crianças lá, eu, a Viviane e mais as outras irmãs de Itapema. Tivemos essa oportunidade e foi um aprendizado muito grande. Que lá quem quiser fazer visita, pode ir. Entra no site, tem lá, agendar visitas. Pode ir qualquer um e vai para trabalhar, não é para descansar, é para trabalhar lá, ser voluntário. E é isso, e foi muito bom. E na viagem a gente vai, como a Luísa falou, a gente vai parando, a gente distribui Bíblias, evangelizando. E se todos tiverem essa oportunidade, é muito bom, gente. Eu fiquei pensando que não é onde a gente quer ir, né?
onde Deus manda, né? Até não era para mim ir. Eu falei para a irmã Luiz, eu queria ir, mas não tem mais vaga. Mas se for da vontade de Deus, eu sei que vai acontecer alguma coisa, Ele vai, né? Ele é Deus. E no outro dia surgiu a vaga. Então eu falei, é para mim ir, Senhor. Então é onde Ele quer que a gente vá. E às vezes, porque é tão longe, né? É tão perto aqui, né? Até uma das minhas famílias até falou isso para mim. Disse, não, mas não é onde eu quero ir, é onde que Deus manda a gente ir. Às vezes é longe que tem que ir. E foi muito bom, gente. Verdade, pastor. Tem uma menina na aldeia, já tinha terminado, né, de fazer a visitação, e eu estava caminhando já para ir pro ônibus, daí ela estava com a mãe, eu olhei para ela, eu dei uma risada, ela veio, grudou em mim. Sabe, aquele carinho, assim, com uma pessoa que ela viu ali, e por isso que é muito importante fazer essas visitas, né, para ter esse contato, né. Foi muito, muito bom isso. Então, foram dias assim muito felizes, sabe, de muito aprendizado, de ver o quanto a obra de Deus está crescendo em todos os lugares, sabe, e que pessoas simples, com os testemunhos simples, estão pregando, estão levando o Evangelho do Senhor. Ver as crianças lá já conhecendo a Palavra de Deus, os maiorzinhos principalmente, de 5 a 9 anos ali, tudo que perguntava sobre salvação, sobre Jesus, eles sabiam responder. Então, a gente vendo que está crescendo um povo, né? E daqui a pouco muitas outras almas serão alcançadas. Foi lindo também o trabalho de evangelização. Toda vez que nós parávamos, louvávamos ao Senhor, tinha distribuição de Bíblia, evangelizávamos também. Foi uma experiência incrível e um aprendizado assim, tremendo de como ainda nós podemos fazer muito mais. Nós fomos fazer lá em Mato Grosso, né? E mais aprendemos com aquela simplicidade dos testemunhos deles do que propriamente precisamos evangelizar lá. Nós evangelizamos por onde nós passávamos, mas nós podemos fazer aqui também, sabe? É nas praças, é aqui ao redor, quantas crianças que ainda não conhecem o Senhor, que estão na rua, jovens que vão crescer sem conhecer. E nós sabemos que nós fomos chamados para isso, né? Para conhecer a palavra do Senhor e levar até aqueles que ainda não conhecem. Então, o aprendizado que eu tiro disso é que eu preciso fazer mais, sabe? Que eles lá, com as limitações, com as dificuldades dele, eles estão fazendo, sabe? E eu com muito mais facilidade não estou fazendo, sabe? Eu acho que este foi o meu maior aprendizado e agradeço à igreja, agradeço a oportunidade. Eu havia orado, tinha dito ao Senhor que eu não queria mais fazer nenhuma viagem que não tivesse um propósito, que fosse para Ele, sabe? E aí a irmã Renate, a irmã Luísa me convidaram para ir lá e foi uma experiência, eu acredito que foi uma resposta de Deus, sabe? De que tudo que vale nessa vida, a gente foi chamado para pregar o Evangelho e levar para outras pessoas que ainda não foram alcançadas. Amém. E foi isso que eu aprendi. E é isso. E agora nós vamos passar um videozinho que a Viviane fez, né? Que não podia deixar de fazer um videozinho aqui. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, em tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre o seu nome, Cristo Jesus, presente aqui.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Eu ainda tenho que dizer que a Missão Caiuá tem 95 anos, foi fundada em 1928, em agosto de 1928, e que hoje tem 38 congregações, e a primeira igreja indígena brasileira, presbiteriana, ela tem 15 anos. Então, o que mais me chamou assim, a atenção disso tudo foi na primeira tarde ali que a gente chegou, e o que uma índia foi agradecer, né, pela nossa visita e tal, agradeceu pelos presentes, mas ela falou que o maior presente são as orações, e que a gente continue orando pelo povo indígena, para que todos conheçam Jesus e tenham mesmo a oportunidade de salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, queridos, vamos ficar de pé. Convidar o presbítero Noé a vir à frente para essa oração, tanto pelas nossas irmãs que participaram desse momento especial, que tiveram essas experiências, quanto também pelo próprio povo de lá, também pela igreja que tem apoiado esse trabalho, né? Também a igreja de Itapema, né? Só fazer um comentário, né? Foi pego de surpresa as irmãs, aparentemente, né? E a Viviane disse que é tímida, né? Imagina então, né? Então, falaram muito bem, parabéns, Deus abençoe. Tem que sempre participar mesmo e falar mesmo quando tiver oportunidade, a gente vai aprendendo assim, né? Vamos lá então, queridos. Senhor Deus, como nós somos gratos a Ti, ó Pai amado, por sabermos que o Senhor é o mesmo ontem e hoje serás eternamente. Obrigado, Senhor, pelo Teu povo, ó Pai amado, que está evangelizando, Senhor. Obrigado pelos missionários, ó Deus. Obrigado por todo aquele que o Senhor tem levantado para fazer a Tua obra com amor, com carinho, com dedicação. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Evangelho não tem fronteira, não tem barreira. Ele ultrapassa todas as culturas, Senhor, toda quanto é distância. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor virá quando toda a terra já conhecer o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E obrigado, Senhor, por esses irmãos. O Senhor tem levantado no decorrer do tempo para pregar a Tua palavra e levar o Teu nome, levar a salvação que está no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, ó Pai amado, aquela obra tão maravilhosa lá, ó Pai, na Missão Caiuá. Abençoa, Senhor, todos aqueles que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Abençoa também, Senhor, lá os missionários, os médicos, enfermeiros, todos os que contribuem para aquela obra, Pai, para que ela possa ser o que é hoje. Muito obrigado, Deus, pelas irmãs, ó Pai, pelo propósito delas de estarem lá. Obrigado pelo aprendizado, meu Deus. Abençoa, Pai amado, a igreja de Itapema também, que a cada 2 anos, Pai, está indo lá. E te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que as irmãs tiveram pela experiência, e que o Senhor possa sempre nos acender para a missão, para a obra de missão, Senhor, que é para isso que estamos aqui, para fazer missão, para proclamar o Teu nome, proclamar a Tua salvação. Porque, Pai amado, a Tua palavra diz que todos os povos, tribos e nações estarão diante do Senhor. Pai, nós Te louvamos, Senhor, pela igreja presbiteriana, pelos missionários espalhados, ó Deus, por todo o mundo, que são tantos, ó Pai, que têm pregado a Tua palavra. Muitos com muitas dificuldades, muito sofrimento, muita tristeza, mas o Senhor tem levantado pessoas capacitadas e tem capacitado pessoas para que o Teu nome e a Tua palavra chegue, Senhor, nesses lugares tão remotos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sendo proclamado, está sendo anunciado, e em Cristo Jesus a
salvação a todo tempo e em todo lugar. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja continua de pé para nós louvarmos ao Senhor. Agradeço aos irmãos mais uma vez. Enquanto havia eu ouvido, pensei porque nós não, irmã Renata, fazemos a viagem nossa da igreja, levar mais irmãos a ter essa experiência, esse conhecimento, seria muito interessante, né? Está pensando aí também, está lembrando por isso. Louvemos ao Senhor, queridos, exaltemos ao seu nome. Ele vive eternamente, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Ele posso perdoar amanhã, porque Ele perdoa.
graça, meus irmãos. Professores e crianças podem vir à frente para nós orarmos e ouvirmos a palavra desse Deus que é eterno e vive para todo sempre. Vamos orar nesse instante, queridos, pela vida deles. Vamos dar fazer sua oração. Abençoa a vida então dos professores e crianças e também a nossa que ficamos aqui no templo nessa hora. Pai querido, nós, na Tua presença, Senhor, queremos como instrumentos de intercessão neste momento, Pai. Rogar pelas Tuas crianças, pelos Teus pequenos, ó Pai, que lhes seja dada hoje, Senhor, a oportunidade de conhecer a profundeza do Teu Filho Jesus Cristo, através da Tua palavra, Senhor, que será ministrada pelos professores. Dependemos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Então, Senhor, suplicamos, derrama o Teu Espírito, ó Pai, para agir, para convencê-los, ó Senhor, desde agora, mais eternidade, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo, e saber, ó Pai, por que Jesus Cristo vive, por que Ele foi enviado à terra, Senhor, para desfazer as obras de Satanás, para nos incluir na sua morte e na sua ressurreição, ó Pai. Que de alguma forma, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Tua palavra seja ministrada, e eles possam Te conhecer e viver para glorificar e para adorar o Seu nome, Pai. Abençoa, Senhor, as Tuas crianças com o transbordar do Teu Espírito, ó Senhor, e com a riqueza da Tua palavra, pois é ela, Senhor, nela que nós encontramos, ó Senhor, a salvação, a vida eterna, Pai, que é conhecer a Ti, o único Deus, e Teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste, em nome dele que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos. Vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, queridos. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Segundo Timóteo 3, verso 14 a 17. Passagem da Escritura muito bem conhecida de muitos de nós. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Repito, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Faremos a leitura desse texto e assim também a partir dele, sendo o nosso texto introdutório, estaremos explanando um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Diz assim então Paulo ao jovem Timóteo, verso 14. Ainda há alguns folhares de Bíblia, né? Só não tem mais porque alguns estão utilizando celulares, é mais fácil de encontrar. Diz assim então o verso 14 do capítulo 3, queridos, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo escreve então a Timóteo e usa a expressão para que o homem de Deus, mas a Escritura fala a todos os nossos corações, ao homem e à mulher, para que sejamos, conforme filhos de Deus, aperfeiçoados e também assim preparados, habilitados para realizarmos a vontade de Deus em tudo que fizermos. E ele então, nessa passagem, quando escreve a esse jovem Timóteo, faz um destaque especial com relação às Escrituras, que na época só havia o Antigo Testamento, o Novo ainda não estava formado. Mas Paulo diz que Timóteo teve conhecimento das Sagradas Letras. E ele diz sagradas letras essas que fazem, te tornam, tem a possibilidade, a condição de fazer você sábio para a salvação. E Paulo então destaca que a Escritura, toda a Escritura, como diz ele, é inspirada por Deus e tem sim as suas utilidades. E ele vai dizer então que ela é útil para o ensino, a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o propósito de fazer da nossa vida uma vida aperfeiçoada para estarmos andando segundo a graça de Cristo Jesus.
Para muitos, a Escritura não é nada disso. Embora a Escritura plenamente divulgada, principalmente no nosso país, em várias versões, até mesmo já em várias línguas, inclusive, né? Há, inclusive, em alguns dialetos indígenas, né? Como eu tenho uma Bíblia lá, que o pastor Fernando Alencar, onde ele participou também da tradução daquela Escritura para a língua, não sei se Guarani agora ou Embia, não me lembro mais. Mas eu tenho lá essa Bíblia também, inclusive, na minha própria casa. E hoje tem uma variedade de versões, de línguas, né? Bíblias com anotações, com estudos. Bíblia, se você procurar na internet, eu tenho lá uma página, se você quiser, depois você me peça, onde você procura os textos bíblicos e já recebemos vários comentários, como de John Stott, do próprio Calvino, de outros homens teólogos, né, de toda a história da igreja. Quando fizeram seus comentários de alguns textos, esse site traz para a gente o que foi que eles disseram desses versículos a qual eles então deram uma opinião. Nem sempre eles deram de todos os textos bíblicos, alguns são incompletos, tem alguma parte de texto, né? Mas é maravilhoso você ter acesso a algo que você não tinha antigamente. Eu me lembro, né, que quando comecei na igreja, e a própria Bíblia tem uma linguagem que já foi escrita há algum tempo, e algumas expressões que a gente não conhece porque não é do nosso uso diário. E eu tinha um dicionário desse tamanho assim, né, que procurava lá as palavras, significados, né, e até mesmo das conhecidas, para você ter sinônimos, etc., e poder realmente fazer um melhor trabalho. Quando daqui a pouquinho chegou o computador, eu tinha um CD que era um dicionário online. Aí tinha de português para inglês também, assim a gente procurava em outras línguas. Depois veio era BOL o nome, Bíblia Online, e você instalava no computador, ela trazia algumas referências bíblicas, a língua grega, etc. Hoje não precisa de mais nada disso, né? A gente não usa mais CD, poucos usam pendrive, e você apenas, né, dá um Google, né, ou vai em algum site de pesquisa, e você busca N informações a respeito da Escritura, do texto bíblico, aprende com a história. É claro que, na verdade, por ter muitas outras seitas, inclusive, que também permeiam a internet, você precisa selecionar e ter ideia do que está buscando, né, para procurar uma doutrina correta e uma linha de pensamento que tenha realmente a ver com a Escritura. Porém, há um acesso muito grande com relação à Palavra de Deus. Embora tudo isso, nem todo mundo tem a Palavra de Deus, né, como inspirada, como diz aqui o apóstolo Paulo. Nem todo mundo tem a Escritura como algo que foi dada por Deus ao ser humano, para que ele possa, com os princípios da Escritura, que são os princípios de Deus para a nossa vida, poder realmente ter uma vida abençoada. Há, inclusive, alguns que dizem assim, não, a Bíblia foi escrita por homens. E eu gosto particularmente disso, porque a Bíblia mesmo diz isso. Né? Lá na segunda carta, você não precisa abrir, mas a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 20 e 21, Pedro escrevendo diz, olha, sabendo primeiramente isto, o quê? Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E não só falaram, como também registraram as suas falas, ou alguém registrou a fala deles, né? E ela veio a se tornar primeiro tinta e papiro, né, ou pergaminho, e depois também para nós agora papel e tinta, e hoje já de forma eletrônica nas telas daqueles dispositivos que a gente pode usar para ter a Escritura. Mas, embora homens santos falaram da parte de Deus, a Escritura, também diz o apóstolo Pedro, foi sim inspirada por Deus, não é de particular elucidação, pelo contrário, foi Deus que deu aos homens que, inspirados por Ele próprio, pelo próprio Deus, falaram as coisas concernentes a Deus e a sua vontade, registradas ao longo da história, para que, inclusive preservadas pelo próprio Deus, através do seu povo, chegasse à nossa vida, tivéssemos acesso aos princípios da Escritura. Princípios estes que são extremamente úteis e podem mudar a nossa vida, podem mudar a nossa alma, a nossa existência, podem realmente encaminhar-nos na vontade de Deus e transformar a nossa vida de uma forma muito, muito, muito especial. Alguns desses homens, né, pensando eu na própria humanidade, não têm Escritura com essa utilidade. Utilizam para outros fins, né? Alguns, como já mencionei aqui neste púlpito, de forma para a
arqueologia, onde através de tanta informação geográfica que a Bíblia tem, eles façam descobertas, inclusive, confirmando as histórias da Escritura, mas nem sempre aceitando como uma história também de cunho espiritual, né? Mas já utilizaram bastante da Escritura para cavocar, né, lugares aí do Oriente e assim descobrirem coisas relacionadas às cidades antigas, uma série de culturas, objetos e uma série de coisas que foram encontrando ao longo da sua jornada. Também alguns, aí na nossa própria sociedade, utilizam a Bíblia como um amuleto, né? Como se dela própria saísse algum poder. E isso é muito comum, às vezes, na casa de alguém, ou até mesmo nos comércios, principalmente quando ela fica aberta ali no Salmo 91, né? Como se o Salmo 91 falasse por si só e espantasse qualquer coisa mística, né, que viesse no ambiente. Não funciona, né? Não é assim que a Bíblia age, né? Outros usam ela de forma mística, né? Querendo descobrir o que há nas entrelinhas da Escritura, seja na própria língua portuguesa ou até mesmo na língua original, quando vasculham cada letrinha, cada parte dela, para ver se, juntando algumas peças, não se tem uma mensagem que nunca ninguém viu e ninguém ouviu, né? Nunca ninguém percebeu. Um dia, ainda contei já aqui, porque vi numa reportagem, pessoas dizendo que fizeram isso, né? Coletando a primeira letra de cada página, num conjunto de páginas, e colocando essas letrinhas, uma, né, ao lado da outra, descobriram uma mensagem que a Bíblia estava trazendo e que até agora ninguém tinha visto ainda, mas agora eles olharam melhor e descobriram que a Bíblia tem uma mensagem que as pessoas não sabiam. Então fazem esse tipo de coisa mística com a Escritura, como se daí trouxesse realmente uma mensagem verdadeira para a vida das pessoas. E assim utilizam a Bíblia de forma errônea. Numa tentativa de descobrir um algo mais, esquecem-se do verdadeiro princípio, ou dos princípios dela para a nossa vida e que podem realmente mudar a nossa história. A Bíblia é um conjunto da fala de Deus, a qual nós podemos realmente, ao estarmos interpretando corretamente a sua palavra, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, a Escritura, temos lições preciosas para a nossa vida. Não precisamos desse misticismo, mas sim, claro, como os homens que a escreveram ou falaram dela, da ação graciosa do Espírito Santo nos nossos corações para entendermos a Escritura. Pois bem, né? Ainda aliado a isso, digo que nós, agora, um tanto distantes da escrita da Palavra de Deus, os últimos textos aproximam-se do ano 90 a 100 depois de Cristo, nós já estamos em 2024, portanto, pelo menos 1900 ou 1925 anos depois dos últimos escritos da Palavra de Deus. Ainda assim, estamos sempre carentes da mensagem do Evangelho, porque cada vez mais, a qual nós temos contato com a Escritura, ela tem a capacidade, o poder, sim, através do Espírito Santo que está em nossa vida, de nos orientar com relação aos seus princípios, sendo útil para a nossa vida. E ainda assim também, como em qualquer época da humanidade, todos nós temos uma busca e uma procura, que eu vou chamar da procura da felicidade, da busca da felicidade. Nós desejamos piamente, naturalmente, e até com uma disposição dada por Deus à nossa vida, de sermos bem-sucedidos, de termos êxito, de lograrmos êxito nas coisas que nós fazemos na nossa vida. Ninguém, sã consciência, deseja ter prejuízos nas suas áreas da vida. Ninguém. Todos nós queremos ficar bem. Todos nós queremos ter bons relacionamentos, sem exceção. Todos nós queremos um casamento abençoado. Todos nós queremos uma vida física saudável. Todos nós queremos uma vida material, financeira realmente abençoada, próspera, feliz. Todos nós queremos que os nossos filhos cresçam sob proteção, sob cuidado divino, sob as bênçãos de Deus. Todos nós queremos que realmente a nossa vida seja, vamos colocar assim, num bom sentido, no sentido bíblico, já explico, uma vida de sucesso. Uma vida em que a gente olhe e diga, como eu sou feliz, que satisfação eu tenho nas coisas que eu faço, que bênção é a minha família, que alegria dão os filhos a mim. Todos nós queremos isso, sem exceção. E mesmo que nós sabemos, entendemos que na vida cristã
Nem sempre é assim que funciona, pois passamos por tribulações. Cantamos isso, inclusive, vimos isso também na quinta-feira, quando falamos ali do livro de Atos. Mas todos nós, sem exceção, inclusive também, buscamos a Deus, porque sabemos que Ele é fonte de êxito para a nossa vida. E ainda que nós saibamos que nessa vida temos tribulação, nós temos a ciência que, se por alguma razão aqui não for tudo aquilo que a gente gostaria, ainda assim há algo inimaginável que nos espera no partir dessa vida. E nós cantamos isso também, né? Quando a morte enfim chegar, nós estaremos sempre prontos e preparados para vivermos com Cristo, porque Ele vive eternamente. Há um êxito final sobre todas as coisas, mas nesse meio tempo, enquanto a gente não chega lá, queremos ter êxito também aqui, sem dúvida alguma, todos nós queremos. E aí a palavra de Deus entra realmente como algo poderoso para mim e para a sua vida, quando ela faz parte intrinsecamente da nossa caminhada, quando ela deixa de ser um amuleto, quando ela deixa de ser algo místico, quando ela deixa de ser apenas uma fonte histórica de informação, quando ela deixa de ser apenas papel e tinta e passam-se as palavras dela a penetrarem profundamente a nossa alma, o nosso coração, aos nossos ouvidos espirituais, e os princípios que vamos conhecendo à medida que avançamos na nossa caminhada cristã, pois não é possível sabê-los todos de uma única vez, a nossa vida vai sendo transformada. E é por isso que Paulo diz que a Escritura é útil para nos aperfeiçoar e fazer com que venhamos a sermos habilitados, ou perfeitamente habilitados, diz ele aí, qualificando essa habilitação, perfeitamente habilitados para tudo que nós fizermos, para toda boa obra, para tudo aquilo que agrada a Deus, para tudo aquilo que pode nos lograr êxito, para tudo aquilo que realmente pode fazer com que as bênçãos de Deus, decorrentes dos princípios aplicados ao nosso coração e, consequentemente, à nossa vida, traga realmente essas bênçãos de Deus para nós. Para nós que somos cristãos, ou que estamos começando a conhecer a Escritura, para nós que estamos aprendendo que existe um Deus, que tem uma Bíblia que é a sua vontade, não tem como mais acreditar que é possível ser feliz, ter êxito longe da palavra de Deus. Não é possível que alguém possa crer nisso depois de conhecer a Deus e a Escritura. A gente sabe que não há mais possibilidade. E isso é tão claro que todas as vezes, se por um acaso nós viermos a tentar, a vivermos a nossa vida distantes da palavra que conhecemos, ou do próprio Deus, que nos deu essa palavra, do Deus que estamos conhecendo, ou já conhecemos, a realmente tivermos, ou termos uma vida de êxito, de sucesso, de felicidade, sem Ele, ou sem Sua palavra. Não é possível. A gente não deve experimentar, tá? Não diga assim, eu vou experimentar para ver se é mesmo. Não faça, porque vai dar problema. Não existe mais felicidade sem o Senhor. Não existe mais êxito sem o Senhor. E ainda que por um acaso, você pensando, mas há alguns exemplos assim, ainda que por acaso alguns exemplos sejam assim, certamente não haverá satisfação plena no coração do homem, porque há um espaçozinho, vamos dizer assim, de forma didática, há um espaço no coração do homem, há um espaço também que chega à sua mente, que só pode ser preenchido pela ação graciosa de Deus na sua vida. E é por isso que ainda assim, mesmo quando por alguma razão, nessa caminhada onde a tribulação, alguma coisa que, como eu disse, foge ao nosso controle, não agrada a gente, aconteça, ainda assim é possível, no nosso coração, entendermos que somos satisfeitos, que realmente estamos alegres, que há uma paz duradoura, que há realmente sentido na vida, porque a ação de Deus graciosa faz isso na nossa alma. E se você quiser ter êxito, se você quiser ter alegria, se você quiser ter satisfação, se você quiser ter felicidade, se você quiser ser bem-sucedido, aprenda da palavra de Deus. Ela é a única que pode fazer isso na minha e na sua vida. Pois vem então o tema da mensagem, a pergunta para nós pensarmos um pouquinho mais: como é que posso ser bem-sucedido? Ou como ser bem-sucedido? Como é que eu faço? E a Bíblia tem algumas orientações para a gente.
E há uma orientação para todos nós. A primeira orientação nós podemos buscar em Josué. Abra comigo sua Bíblia no capítulo 1 deste livro, né? É o 6º livro da Bíblia, então, portanto, lá no início, né? Depois do Pentateuco, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, apenas do verso 6 a 9. E já vamos ter aí um pouquinho da conversa com Deus, ou melhor, de Deus com Josué. Josué recebe uma ordem divina e vai substituir Moisés, levando o povo para a terra prometida. E aqui no verso 6 até o verso 9, nós temos a seguinte orientação do Senhor a Josué: ser forte e corajoso, diz ele, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado, observe isso, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, disse o Senhor. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ali Josué, então, era servo de Moisés, caminhava com Moisés veio a falecer, e agora então Deus comissiona Josué para estar no lugar de Moisés e conduzir o povo à terra prometida. E Deus disse que ele seria o responsável por fazer esse povo chegar à terra que Deus havia prometido. E quando Deus está falando com ele, ele dá instruções para que ele seja forte, para que ele seja corajoso. Há uma instrução maior, com detalhes, onde Deus faz com que ele seja atento para observar o livro da lei, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor de forma muito especial. E diz Deus: olha, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, mas você deve fazer tudo quanto esse livro disser. E diz Deus que, uma vez assim sendo, e também ainda falando deste livro, meditando neste livro, sendo esse livro central na vida de Josué, havia ele de lograr êxito, ser ele bem sucedido e próspero, não no sentido de acúmulo material, mas no sentido de realização de vida, no sentido de satisfação do coração, no sentido de cumprimento da missão, no sentido de realmente conduzir esse povo como Deus queria até o final, até a entrada na terra prometida. Deus disse: olha, você vai ser bem sucedido nessa caminhada, naquilo que você fizer. Para que eu e você, meus irmãos, sejamos bem sucedidos na nossa caminhada, para que venhamos a prosperar na nossa missão de vida, para que, como pai ou como marido, as irmãs pensem na sua condição, ou como profissionais, como estudantes, como aqueles que realmente têm uma missão e um desejo a realizar, e Deus tem abençoado esse desejo. Convém que venhamos a ter a palavra de Deus, não de forma mística, mas fazendo com que ela seja realmente o centro da nossa vida, para que ela seja realmente aquela que conduz o nosso pensar, conduz o nosso decidir e conduz a nossa vida diária. Tudo que nós fizermos, pensarmos, dissermos e também assim colocarmos nos sonhos do nosso coração, sejam ali aparados, sejam ali realmente cuidados através dos mandamentos da palavra de Deus. E se Deus há tanto tempo, lá em Josué, pensa isso como é distante de nós, lá em Josué já disse que através da Escritura ele poderia ser bem sucedido, e Deus não mudou até aqui, quando a gente vai olhando a Escritura, qualquer tipo de circunstância, a não ser que venhamos a estarmos com a Escritura no nosso coração, realmente nada poderá ser tão bem sucedido quanto a Escritura na nossa vida e na nossa alma praticada por nós. É a palavra de Deus. E aí você diz: não, mas eu sei pouco, aprenda mais. Eu já sei bastante, continue aprendendo.
porque ela é fonte inesgotável de prazeres para a nossa alma. Descobre-se da Escritura ou na Escritura constantemente grandes maravilhas de Deus. Não que aquilo que é essencial não seja descoberto por alguns, né, para a salvação, para conhecermos o amor de Deus, o seu projeto em Cristo Jesus. Não, isso não. Mas cada vez que nós olhamos a história da Escritura, cada vez que nós observamos as particularidades de um texto bíblico, cada vez que nós damos atenção a detalhes das palavras utilizadas, deve ter usado um dicionário gigante, né? E a gente ainda usa, mas de outra forma, a gente aprende muito com a palavra de Deus. E é por isso que alguns irmãos dizem assim, não, parece que eu não tinha visto isso, eu não sabia disso. É porque ela é essa fonte inesgotável de aprendizado constante. Permita que a palavra de Deus seja o centro da sua vida. Essa é uma orientação para Josué e é uma orientação para todos nós. Embora você possa pensar e dizer, não, mas isso foi para Josué. Não, os princípios da palavra, até porque não somos só nesse texto, o próprio Paulo disse a Timóteo, no texto introdutório que lemos, que essa palavra realmente é fonte de sabedoria para a vida eterna. É fonte de sabedoria para esse momento de vida que nós estamos vivendo. Diante de tantas má interpretações, diante de tantos misticismo com relação à própria palavra, ou até ainda com tanto descrédito com relação a ela, eu e você somos orientados, inclusive nessa noite, a darmos atenção especial àquilo que muita gente não tem como crédito, mas que é essencial para a nossa vida cristã. E se você tem se achegado a essa igreja, se você tem lido um pouco da Escritura, aprendendo, iniciando o seu aprendizado na Escritura, tenha ela em grande estima. Abrace a Escritura, ame a Escritura. Entre aspas, devore a Escritura. Permita que ela seja um material preciosíssimo na sua vida. Só ela pode conduzir você a caminhos maravilhosos das bênçãos de Deus. É como numa área da vida humana, sem conhecimento de algo, a gente patina, a gente esbarra em alguma coisa. Se você vai iniciar numa área de profissão, por exemplo, de um comércio, você não sabe. É fácil de você ser engolido, né, pelas condições comerciais. É fácil de você perder o caminho diante dos desafios profissionais. Mas quando você tem a Escritura e ela está no seu coração, jamais o caminho de Deus sairá da sua vida. Jamais você perderá a graça e a ação de Deus através das palavras que penetram profundamente no seu coração e fazem você, através dessa orientação de Deus, ter uma vida bem-sucedida. A ser bem-sucedido no seu casamento, nos seus planos, nos seus sonhos, a ser bem-sucedido na própria obra de Deus, no ministério, a ser bem-sucedido naquilo que você tanto roga a Deus na sua vida, para que Ele entre com providência e abençoe você e a sua família. É uma orientação para mim e uma orientação para você. Pois bem, ainda mais, né? A Bíblia é cheia de metáforas e também, além de uma orientação para todos nós, há uma comparação para todos nós. Está no Salmo 1. Vamos abrir lá? Salmo número 1. Verso 1 a 3 inicialmente, conhecidíssimo esse texto da gente. Diz então, assim a Escritura: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem a comparação. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí não precisamos ler tudo, mas o verso 4 vai dizer: os ímpios não são assim. Quem é o ímpio? Que não conhece a Deus, não anda no seu caminho, não medita na lei, não tem a palavra por central e primordial na sua vida, no seu coração e nas suas práticas constantes e diárias. Esse é o ímpio, que
mesmo tendo uma ciência da existência de Deus, renega os seus princípios em sua vida. Esse é o ímpio, aquele que não anda na lei de Deus. Ou como o próprio texto diz, no capítulo 1, né, os pecadores, o ímpio também aparece aqui, os escarnecedores, expressões que denotam aquele que não tem a lei de Deus no seu coração. Mas, ao contrário deste, no sentido humano, é o homem. Né? Bem-aventurado esse homem, bem-aventurada essa mulher, que diferente dos ímpios, dos escarnecedores, dos pecadores, anda na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. E o salmista, escrevendo, faz uma comparação, olhando os terrenos áridos do seu contexto, né? Ele percebe que perto de um rio está uma árvore frondosa, bonita, e em momentos da existência daquela árvore ela dá frutos. A sua folhagem, apesar do sol escaldante, apesar do terreno árido, não murcha jamais, porque ela está plantada perto de águas. As suas raízes se estendem para o riacho, para a ribeira que ela está, e ela bebe daquela água fresca, e ela está constantemente vitalizada. E assim então é comparado ao homem, a essa árvore, que bebe da Escritura, que bebe do próprio Deus, cujas folhagens são verdes e vivas, e que no momento certo, no tempo ideal, ele dá frutos, ele realiza as coisas, ele, com Deus ao seu lado, produz. E diz o texto, inclusive, fazendo uma comparação, então, a árvore, citando agora o próprio homem, o salmista encerra o verso 3 dizendo: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Exatamente o que a gente quer. Exatamente o que pessoas se esbarram para ter na sua vida. Exatamente o que pessoas deitam a cabeça no travesseiro e desejam constantemente. E inclusive nós, em oração, pedimos a Deus a todo tempo: Senhor, talvez não usamos essa palavra, mas Senhor, que eu seja bem sucedido. Senhor, que o meu casamento seja bem sucedido. Senhor, que a minha filha, o meu filho, os meus netos sejam bem sucedidos. Senhor, que a nossa igreja seja bem sucedida. Senhor, que a minha vida profissional, o meu comércio seja bem sucedido. A minha profissão seja bem sucedida. É o nosso desejo. É o que, inclusive, quando oramos por muitas pessoas também, claro, mas oramos por nós, pedimos e desejamos o que é realmente natural do próprio ser humano e também dos filhos de Deus, quando sabem que Deus é um Pai Celeste, a qual Jesus disse: olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste lhe dará todas as coisas. Deus é maravilhoso. O que nos falta, e é a nós que falta, é trilharmos os caminhos da lei do Senhor. É não, como diz o texto, andarmos no conselho dos ímpios. É não estarmos parados no caminho dos pecadores. É não estarmos assentados na roda dos escarnecedores. Mas antes usufruirmos da palavra de Deus, cujos princípios podem transformar poderosamente a nossa vida. Transformar mesmo, estou falando de transformação genuína, transformação real, não mística, nada disso, mas uma transformação que muda profundamente o nosso coração e nos faz lograr êxito nas áreas da vida, a ponto de percebermos que sim, é o Senhor, é a sua mão que está sobre nós, e é Ele que faz maravilhas na nossa vida, quando essa lei agora está no nosso coração e na nossa caminhada. E por último, há uma advertência também para todos nós. Primeiro, há uma orientação para todos nós em Josué, há uma comparação para todos nós no Salmo, e há também, sim, uma alerta ou uma advertência, um alerta ou uma advertência para todos nós lá em Tiago. Observe comigo, então, a carta de Tiago, no capítulo 1. Fica bem fácil, né? Josué é o capítulo 1, Salmos é o capítulo 1, Tiago é o capítulo 1. Então, você não esqueça mais aí, só leia os seus nomes e procure os textos depois. Tudo no capítulo 1, que fica mais fácil. Só que agora os versos, no caso de Tiago, é 22 a 25.
verso 22 a 25. Diz assim então a Escritura. Agora lembre-se que é uma advertência, né? Para todos nós, um alerta. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado, bem-sucedido, a expressão mudou um pouco nesse texto, né? Mas é o mesmo princípio. O mesmo princípio, com a diferença que Tiago traz uma advertência para nós. Ele diz, olha, quem ouve da palavra, a gente pode até acrescentar quem lê a palavra, quem aprende um princípio, mas no dia a dia esquece, deixa de praticar o princípio, não tem mudança na sua vida. Nada acontece. Ele até faz uma alusão que é como o homem, né, que contempla o seu rosto no espelho, e depois ele se retira do espelho e já não se lembra mais de como era a sua face. Eu gosto sempre de lembrar que o espelho daquela época era diferente do nosso, né? Era um espelho de bronze polido. Então ficava uma imagem mais ou menos, né? Não era tão bela ou perfeita como a gente vê hoje. E logo sim ficava até mais fácil de esquecer. Mas ele diz que aquele que, eu acho legal essa expressão, vou olhar aqui, operoso, deixa eu achar, operoso praticante. Ele pode dizer assim, só assim, né? Aquele que é praticante, não, ele diz operoso praticante, aquele que pratica de uma forma realmente real, profunda, que pratica de uma forma que chama a atenção. Não para chamar a atenção dos outros, mas isso que é uma mudança real, uma prática vívida. Ele é operoso, é como o que trabalha, o que exerce a prática de uma forma realmente plausível, uma forma impactante. E esse será, aqui o termo muda, né? Ele diz, será bem-aventurado no que realizar. Não é o que a gente é. Bem-aventurado não é feliz, não é satisfeito, não é estou contente com o que eu estou fazendo, as coisas estão caminhando. Não é realmente o desejo, não é o maior desejo da nossa vida. Nós não saímos, né, para trabalhar por causa disso. Nós não nos relacionamos por causa disso. Nós não temos um desejo profundo de sermos bem-sucedidos, sermos bem-aventurados e percebermos o fruto daquilo que nós fazemos, a olharmos a realização das coisas, a nos contentarmos com o resultado positivo de alguma coisa que acontece na nossa vida. Está aqui tudo na Escritura. Se andarmos com Deus, Ele andará conosco. E ainda que na nossa imperfeição, na nossa humanidade, na nossa falta de recursos ou de capacidade, até às vezes em algum momento, com Deus andando ao nosso lado, o poder e a graça dele hão de fazer com que sejamos bem-sucedidos naquilo que nós fizemos. Não é o quanto eu consigo, não é o quanto somente eu sou apto, não é quanto eu tenho de habilidades, dons ou capacidades, mas depende de Deus me conduzir, me instruir, me carregar se preciso, e fazer com que o meu coração perceba a sua mão, a sua obra, e eu percebo o quanto bem-aventurado sou por andar nos caminhos de Deus. Todo mundo está procurando, o mundo inteiro procura. As livrarias estão cheias de livros na tentativa de fornecer ao homem informações e instruções para que por fim ele alcance uma coisa, ser bem-sucedido. E nós temos na nossa mão um livro de sabedoria, um livro que perpassa a história, gerações,
Um livro de sapiência, mas não humana, divina. Daquele que nos criou, nos formou, que sabe, inclusive, sim, que nós pecamos, conhece a nossa estrutura, agora, inclusive, falha e tudo mais, mas que é aquele que conhece profundamente o nosso coração. Sabe piamente quais são os nossos desejos e intentos. E tem o poder magnífico de transformar a nossa vida, inclusive, se necessário for, fazendo milagres. Ele disse: Josué, vai. E Josué foi na força do Senhor, observando a sua palavra, falhando o povo algumas vezes, mas Deus, que tinha um propósito, conduziu o seu povo até a terra prometida. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E quando nós andamos nos seus princípios, quando a palavra de Deus tem sentido na nossa vida, e ela é praticada operosamente, piamente, começa a fazer parte da nossa existência e da nossa vida, não tem como, meus irmãos, a nossa vida vai mudar. Não que não tenha mudado, nem a minha, nem de ninguém, não é isso. Mas sempre a gente pode caminhar mais, nos aperfeiçoarmos mais nesse conhecimento, a permitirmos que a nossa vida diária, os nossos feitos, dê vazão aos princípios da palavra de Deus, saia ela, os princípios dela, pelos nossos poros, pela nossa fala, pela nossa prática, pelo nosso pensar, pelas decisões que tomamos, em qualquer lugar da nossa vida, onde quer que sejamos. E o nosso mundo muda. Há transformações contínuas e duradouras ao praticarmos a palavra de Deus na nossa vida. Ela está bem aberta diante de nós hoje. Temos ela, como já falei, com uma acessibilidade incrível que muita gente do passado não tinha. E muita gente hoje ainda também não tem, em países onde os governos não se abrem para que o cristianismo, então a Bíblia, que é a fonte do cristianismo, venha realmente a ser pregada e estudada nesses lugares. Nós temos abertamente, nós temos a Escritura para praticar, para mover a nossa vida e o nosso coração. Se aproveite dela. Para encerrarmos então e assim orarmos diante disso na nossa vida, quero ler ainda com você 3 versículos, ou 3 textos, é melhor, para você poder pensar um pouquinho. O primeiro é Salmo 119, verso 5. Abra lá comigo e a gente vai ler, conhecido também, mas maravilhoso. No Salmo, na verdade, todo o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus. Se você nunca leu o Salmo 119, faça isso. É um salmo maior, o maior capítulo da Escritura. Porém, você vai observar o que é a palavra de Deus na perspectiva desse salmista. E você vai ficar maravilhado. O salmo, o verso que nós vamos ler é o 105 desse capítulo. E vamos lá todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Agora observe também o Evangelho de Lucas, no capítulo 11. As palavras, que são as palavras anteriores, a gente não leu. Uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E aí o que Jesus disse? Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. O que é guardar a palavra de Deus? É trazê-la ao coração para fazer usufruto dela na prática da vida. Não guardar apenas, deixar armazenado, mas sim fazer com que ela tenha morada, para que no momento da vida ela possa ser agora trazida à tona e assim se viva o princípio da palavra de Deus. Jesus chama esses de bem-aventurados, bem-sucedidos, que logram êxito, que tem satisfação, que tem felicidade. Observe agora Lucas ainda, capítulo 6, verso 46 a 49. E aí fica então nesse texto,
a reflexão também do nosso coração e a gente fazer a nossa oração. Lucas capítulo 6, verso de número 46 até o 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É a observação e a comparação, a metáfora de Jesus com relação aos que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não praticam. Como é que ficou o homem que ouviu e não praticou? Como aquele que construiu uma casa sem alicerces e ele não foi bem sucedido. Ele não logrou êxito. Ele não ficou satisfeito ao ver a casa destruída. Ele não teve contentamento, não teve felicidade, por um único detalhe, porque ambos ouviram a palavra de Deus, ambos tiveram acesso à Escritura, ambos tiveram acesso à informação, ambos frequentaram os cultos, ambos viveram uma época em que a Bíblia era realmente muito disponível. Mas um teve o cuidado de botar em prática o que aprendia ao longo da sua vida. E conhecendo os princípios da Escritura, entendeu que não pode haver uma vida sem alicerces. Que não pode haver uma construção da existência sem fundamentos sólidos. E ele então lança alicerces primeiro. E assim constrói a sua casa. E diz a Escritura, ou a história que Jesus contou, que em ambas as casas vieram os mesmos ventos, bateram a mesma água, estavam nos mesmos momentos de intempérie e tempestade. Mas o que construiu o alicerçado teve o prazer, teve a satisfação, teve a alegria de perceber que o seu trabalho, que os frutos do realizar das suas mãos ainda estavam plenamente de pé, enquanto o outro chorou as ruínas da sua casa. Nós todos ouvimos a palavra de Deus, um pouco hoje, né? E também em alguns outros dias, em alguns outros momentos. Os acessos são tão grandes que nem mais fica agora apenas enquadrado ao tempo, né? Um ouve na internet, outro ouve no vídeo. E muitas pessoas têm acesso a muito material, um aprendizado gigante. E você também temos. E para que sejamos bem-sucedidos, a palavra de Deus precisa estar profundamente arraigada em nosso coração. E não só isso, mas vir à tona em cada momento da nossa vida, através da prática dela, onde quer que estejamos. Sempre será um desafio praticar a palavra de Deus, principalmente no mundo que estamos conversando pela manhã, né? Cheio de injustiças, cheio de corrupção, cheio de violência. Mas esse é o nosso desafio. E somos convidados por Deus a praticarmos a sua palavra e colhermos frutos maravilhosos da nossa vida, sermos bem-sucedidos, a realmente sermos bem-aventurados. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que essa palavra, não uma palavra que eu só disse nessa noite, mas a palavra de Deus que você tem aprendido, que você conhece, que você tem lido ou está aprendendo, ela permaneça no seu coração e te dê vida pela prática operosa desses princípios, dessas letras sagradas, que, conforme inclusive disse o apóstolo Paulo, elas têm poder de te fazer sábio para a vida aqui, sim, mas também, principalmente ainda, para levar você aos caminhos de Deus e aos braços de Cristo Jesus.
tornando você perfeitamente habilitado para fazer a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, nos dê essa graça constantemente. Feche os olhos um pouquinho e ore ao Senhor, abra o seu coração. Diga ao Senhor, você sabe o quanto você está aí ligado, linkado, conectado a essa palavra de Deus, o quanto ela faz parte da sua vida, o quanto você tem tido a habilidade de praticar. E se você precisa de graça nessa noite, é o que Jesus mais sabe fazer: dar graças, curar o coração, aliviar a alma, fortalecer o espírito, trazer, como o próprio Deus disse a Josué, força e coragem para praticá-lo, para que você seja como uma árvore plantada junto aos ribeiros, para que você dê fruto, para que você seja cheio de verdor, e o que você fizer realmente seja um sucesso, haja êxito espiritual, haja êxito da Escritura, haja êxito dos céus. Pai querido, obrigado por tua igreja reunida nessa noite, e por tua palavra, Senhor, que é uma bênção para a nossa vida. Inclusive é por ela que nós estamos aqui, claro, pelo Senhor, mas para ouvirmos essa palavra. Os irmãos vieram aqui porque desejaram, Senhor, que algo do Senhor viesse aos seus corações, que a tua palavra viesse a falar-nos, ó Deus, nessa noite. Pai querido, abre os nossos corações, para que realmente, ó Deus, como os discípulos de Emaús que estavam indo para casa e ouviram de Jesus textos do Antigo Testamento, o seu coração arderam, meu Pai, o seu coração arderam, Senhor, de ânimo, fortalecidos por aquilo que Jesus falava. Que essa palavra, Senhor, também traga aos nossos corações esse fervor, essa alegria, essa paixão, essa certeza, essa convicção. Que a palavra do Senhor, ó Deus, tenha morada na nossa vida. Pai querido, não venhamos a esmorecer, pois é uma característica nossa, humana, de mesmo conhecendo até muito da tua palavra, não tenhamos, ó Deus, às vezes as forças para praticá-la na nossa vida. Mas como teu Espírito age no nosso coração, esse quadro muda, Senhor, e viemos a passar a realmente, ó Deus, apaixonados pelo Senhor, colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos, e só o teu Espírito Santo pode fazer isso no nosso coração. Age na nossa alma, age, meu Deus, na nossa vida, meu Pai, age, Senhor, na tua igreja nessa noite. Pai querido, há muitas pessoas que se reúnem, inclusive no próprio domingo à noite, mas somente aquelas que praticam a tua palavra durante a semana logram êxito na vida, Senhor. Muitas pessoas, ó Deus, têm acesso à Escritura, mas somente aquelas que têm prazer na lei do Senhor têm a sua vida transformada. Muitas pessoas, ó Deus, ouvem muitas coisas e muitas ideias, ó Deus, a respeito das possibilidades de sucesso e felicidade, mas somente aquelas, ó Deus, que colocam em prática na sua vida os princípios da Escritura, podem lograr o êxito que a Escritura menciona, a prosperidade que a Escritura fala, as bênçãos que são herdadas através da prática da palavra com a Escritura menciona. Somente, ó Deus, esses sejamos nós também, homens e mulheres que têm a palavra em grande estima, Senhor, para que sejamos bem-sucedidos em tudo quanto nós realizarmos, em tudo quanto nós, ó Deus, o que está concernente à nossa vida, nosso casamento, a vida com os nossos filhos e netos, a nossa profissão, aqueles que têm, ó Deus, a sua empresa, aqueles, ó Deus, que trabalham para alguém, sendo como colaborador, aqueles que sonham em empreender, aqueles, meu Deus, que estão se profissionalizando ou que estão ainda se preparando nos estudos para tal, aqueles, ó Deus, que têm sonhos no coração, aqueles que estão envolvidos com a tua obra, aqueles que dedicaram e consagraram a sua vida, Senhor, ao ministério, Senhor, da igreja, dos departamentos. Só pode haver isso se a tua palavra estiver profundamente arraigada em nosso coração e praticada na nossa vida. Por isso te rogamos essa graça também nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvemos, queridos, ao nosso Deus. Diga amém, Jesus. A tua palavra
Jesus. Por isso amamos a tua palavra, Senhor. Eu amo a tua palavra, tão pura é a tua palavra. Jesus é a tua palavra. Jesus é a tua palavra. Início. A tua palavra me livra de tropeçar. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. A tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti e vencer toda a tentação. Senhor, eu amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo tempo. Ela é a luz que ilumina o meu entendimento e me revela Jesus. Por isso eu amo a tua palavra, tão pura é a tua palavra. Jesus é a tua palavra. A tua palavra está firmada nos céus, é fogo, espada, verdade, escudo e broquel que põe em fuga o tentador. É poderosa e faz tremer os montes. Aleluia! Despede chamas e ressuscita os mortos. A tua palavra é Jesus. Diga a igreja bem forte. Eu amo a tua palavra, tão pura é a tua palavra. Eu amo a tua palavra, tão pura é a tua palavra. Jesus, sim, Senhor, Jesus é a tua palavra. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Que a palavra de Deus permaneça nos nossos corações a todo tempo. Queridos, antes de orarmos encerrando, só lembrarmos os avisos que foram colocados no início do culto. Além dos avisos normais da semana, nós temos quarta-feira a safra em consagração às 8 horas aqui na igreja. E 20 horas também nós temos a reunião do conselho, isso na quarta-feira. E algo interessante também para nós é que o nosso coral se apresenta ali no IFC, no Instituto Federal Catarinense, na sexta-feira. Que hora que vai ser o de lá? Não sei se é aberto ao público também ou não. Que hora? 8 horas. Se é aberto ao público, vai fechar, né? É aberto ao público, então se alguém quiser acompanhar o coral, só falar com o presbítero lá para você poder estar junto com o nosso coral nesse evento, tá bom, queridos? Os demais avisos são aqueles aos quais nós já temos ciência, né, toda semana, tá bom? A reunião de oração será aqui no templo, ok? Vamos orar então, convidar os presbíteros a vir à frente, nós encerramos o coração. Em seguida, temos nosso cafezinho hoje? Hoje não? Hoje estava frio, dá para tomar café à vontade. Então vai ter que ter um abraço caloroso, né? Não vai para casa sem abraçar pelo menos uns 10 irmãos, tá bom? Se puder abraçar mais, eu faço. Se puder abraçar mais, eu faço. Tá bom, queridos? Vamos orar, convidar o
presbítero Valdir encerrar esse culto com oração, em seguida a bênção. Pode ficar de pé, meus irmãos. E eu vou pedir ao presbítero Valdir também ensinemos os nossos queridos irmãos que estão enfermos, né? Maldete. Obrigado, meu irmão. Meu irmão está me lembrando dos visitantes, claro. Nós temos aqui conosco o Renan e o Lucas. O Lucas está na segunda vez, mas o Renan é a primeira vez que está conosco. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença, queridos. Também o Jonathan, a Regina, né, que vieram com as meninas. Deus abençoe vocês também, convidadas da irmã Bete. Obrigado, queridas. E bom ver mais uma vez o Luan e a Daiane também. Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado. Os demais já são todos da casa, né? Já estão frequentando, já são das nossas famílias aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que nos visitam nessa noite. Tá bom, queridos? Obrigado pela lembrança também, presbítero Noé. Vamos orar então, queridos? Senhor Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer mais a oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite, ó Pai, de estarmos na casa do Senhor, glorificar o Teu nome, Te exaltar, Senhor Deus, poder cantar hinos de louvores a Ti, ó Pai, poder, Senhor Deus, também ouvir a Tua palavra que, mais uma vez, ó Deus, vem nos advertindo o quão ela é importante nas nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos não somente sermos ouvintes da Tua palavra, mas a parte principal, Senhor Deus, que é a prática da Tua palavra, possa estar sendo, Senhor Deus, monitorada pelo Senhor, ajudada pelo Senhor, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos a cada momento, a cada instante da nossa vida, relembrarmos da Tua palavra, em todos os nossos afazeres, ó Pai, em todos os nossos objetivos, ó Pai, em todos os nossos pensamentos, Senhor Deus, os nossos sonhos, ó Pai, que a Tua palavra esteja, Pai amado, em primeiro lugar, ó Pai, que nós possamos realmente, Senhor Deus, viver a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, eu estou te pedindo, porque eu reconheço, Senhor Deus, que nós fraquejamos, ó Pai, que nós temos, ó Pai, facilidade para ouvir, Senhor Deus, mas dificuldade para pôr em prática a Tua palavra, Pai. Por isso, nos ajuda, nos alimenta, tem misericórdia de nós e sustenta, Senhor Deus, os nossos pés iluminados por essa luz da Tua palavra, Pai. Essa é a minha oração, meu desejo, Pai amado, para as nossas vidas, que mais uma vez nessa noite ouvimos a Tua palavra e eu coloco diante de Ti, ó Pai. Peço também, Senhor Deus, a Tua graça e misericórdia para aqueles que estão enfermos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, padecendo por alguma enfermidade, estão com várias dificuldades às vezes na vida, ó Pai, por causa da enfermidade, Senhor Deus, e eu rogo, Senhor Deus, a favor deles nessa noite. Os nossos irmãos, ó Pai, que são membros dessa igreja, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, nesse instante com problemas de enfermidade. Se aqui, né, ó Pai, no nosso culto, aqui nesse momento, tem alguém, o Senhor também possa se lembrar e ter misericórdia dessa pessoa, desse irmão, ó Pai, que aqui está, Senhor Deus, mas está, Senhor Deus, padecendo com alguma enfermidade, que o Senhor possa restaurá-lo, curá-lo, Senhor Deus, e abençoá-lo, Pai amado, nessa noite, derramando a Tua graça saradora, restauradora sobre a sua vida, Pai. Aqueles irmãos que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, aqueles que estão já com uma idade avançada, Senhor Deus, que têm dificuldades, ó Pai, que o Senhor também esteja cumprindo as promessas da Tua palavra, afofando-lhe o leito na enfermidade, ó Pai. Cuida deles, ó Pai, e guarda debaixo do Teu cuidado, do Teu amparo, que é isso que o Senhor faz através da Tua palavra, quando o Senhor diz que é o Senhor que cuida, é o Senhor que guarda, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que redime, é o Senhor que salva as pessoas, inclusive é o Senhor que cura toda sorte de enfermidade, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Recebe a bênção dos irmãos, o amor de Deus, queridos, que a graça de Jesus e também as consolações do Espírito Santo, meus irmãos, sejam sobre vocês, a vossa casa, a vossa família e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço aí no seu irmão. Muito obrigado mais uma vez aos nossos visitantes e convidamos vocês a estarem conosco outras vezes também, tá bom, queridos? Deus abençoe ricamente.